Leitura do dia: O Último Reino de Bernard Cornwell. Temos o mapa, lerei a vocês a contracapa. Eu tivera uma infância perfeita, pelo menos para as ideias de um garoto. Havia sido criado entre homens, era livre e vivia solto. Não era restringido por nenhuma lei, não era incomodado por padres e era encorajado à violência. Uhtred nasceu na aristocracia do reino da Nortúmbria. Órfão, aos 10 anos, o menino é capturado pelos dinamarqueses que lhe ensinam o modo de vida viking. Só que o destino de Uhtred está inevitavelmente ligado a Alfredo, rei de Wessex, governante do único reino inglês a não se dobrar perante a fúria dos guerreiros do norte. A luta ferrenha entre ingleses e dinamarqueses e o embate entre cristianismo e paganismo compõem o cenário desta obra-prima de Bernard Cornwell. Aos 11 anos, Uhtred está em dúvida quanto à sua lealdade, mas uma matança em uma fria manhã de inverno o leva para o lado inglês, que a essa altura se encontra totalmente dominado pelos destemidos dinamarqueses. O Último Reino é o primeiro volume de Crônicas Saxônicas, série que apresenta a história de Alfredo o Grande e de seus descendentes. Em torno desse lendário personagem histórico, Bernard Cornwell tece uma belíssima história de lealdade dividida, amor relutante e heroísmo desesperado. Uhtred, sem dúvida, é um dos personagens mais interessantes da longa galeria de heróis do autor, e O Último Reino, um de seus romances mais poderosos e apaixonados. Prólogo. Nortúmbria, 866-867 depois de Cristo. Meu nome é Uhtred. Sou filho de Uhtred, que era filho de Uhtred, cujo pai também se chamava Uhtred. O escrivão do meu pai, um padre chamado Beoca, escrevia Uhtred. Não sei se era assim que meu pai teria escrito, já que ele não sabia ler nem escrever, mas sei fazer as duas coisas e algumas vezes pego os velhos pergaminhos no baú de madeira e vejo o nome grafado como Uhtred, Uhtred, Uhtred ou Ohtred. Olho esses pergaminhos que são documentos dizendo que Uhtred, filho de Uhtred, é o único legítimo dono das terras, cuidadosamente marcadas por pedras e diques, por cavalhos e freixos, por pântano e mar. E sonho com aquelas terras ermas batidas pelas ondas, sob o céu empurrado pelo vento. Sonho e sei que um dia tomarei as terras de volta daqueles que as roubaram de mim. Sou um Alderman, mas me chamo de Uhtred, o que é a mesma coisa. E os pergaminhos desbotados são prova do que possuo. A lei diz que possuo aquelas terras, e a lei, pelo que dizem, é o que nos torna homens sob os olhos de Deus, em vez de animais na lama. Porém, a lei não me ajuda a ter de volta minhas terras. A lei quer acordo. A lei acha que o dinheiro compensará a perda. A lei, acima de tudo, teme as rixas de sangue. Mas sou Uhtred, filho de Uhtred, e esta é a história de uma rixa de sangue. É a história de como tomarei de meu inimigo o que a lei diz que é meu. E é a história de uma mulher e de seu pai, um rei. Ele era meu rei, e tudo que tenho devo a ele. A comida que como, o castelo onde vivo
e as espadas de meus homens. Tudo veio de Alfredo, meu rei, que me odiava. Esta história começa muito antes de eu conhecer Alfredo. Começa quando eu tinha 9 anos e vi os dinamarqueses pela primeira vez. Era o ano de 866 e na época eu não me chamava Uhtred, e sim Osbert, porque era o segundo filho de meu pai, e o mais velho é que ficava com o nome Uhtred. Meu irmão tinha 17 anos, era alto e forte, com os cabelos claros de nossa família e o rosto soturno do meu pai. No dia em que vi os dinamarqueses pela primeira vez, estávamos cavalgando à beira-mar com falcões nos punhos. Meu pai, o irmão de meu irmão, eu e uma dúzia de criados. Era outono. Os penhascos junto ao mar estavam cheios das últimas plantas crescidas no verão. Havia focas nas rochas e uma quantidade de aves marinhas girando e gritando, uma quantidade demasiada que para deixássemos os falcões soltos. Cavalgamos até chegar aos baixios entrecruzados que ondulavam entre nossa terra e Lindisfarne, a ilha sagrada, e lembro-me de olhar para as paredes quebradas da abadia, do outro lado da água. Os dinamarqueses a haviam saqueado, mas isso fora muitos anos antes de eu nascer. E ainda que os monges estivessem vivendo lá outra vez, o mosteiro nunca havia recuperado a glória anterior. Também lembro que era um dia bonito, e talvez fosse. Talvez chovesse, mas não creio. O sol brilhava, o mar estava calmo, as ondas suaves e o mundo feliz. As garras do falcão fêmea pendiam-se ao meu punho, protegida pela chuva. A cabeça coberta com capuz movia-se bruscamente, porque ela escutava os gritos dos corvos. Tínhamos deixado a fortaleza antes do meio-dia, cavalgando para o norte, e apesar de levarmos falcões, não cavalgávamos para caçar, e sim para que meu pai pudesse se decidir. Nós governávamos essa terra. Meu pai, o Aldorman Uhtred, era senhor de tudo ao sul do Tued e ao norte do Tini, mas tínhamos um rei na Nortúmbria e seu nome, como o meu, era Osbert. Ele vivia ao sul de nós, raramente vinha ao norte e não nos incomodava. Mas agora um homem chamado Ella queria o trono, e ela, que era um Aldorman nas colinas a oeste de Warfrog, tinha montado um exército para desafiar Osbert e mandara presentes ao meu pai, para encorajar seu apoio. Meu pai, percebo agora, tinha nas mãos o destino da rebelião. Eu queria que ele apoiasse Osbert, pelo simples motivo que o rei tinha meu mesmo nome e porque, ingenuamente, aos 9 anos, eu acreditava que qualquer homem chamado Osbert deveria ser nobre, bom e corajoso. Na verdade, Osbert era um idiota, mas era o rei, e meu pai relutava em abandoná-lo. Mas Osbert não havia mandado presentes e não tinha demonstrado respeito, ao passo que ela, sim. E por isso meu pai se preocupava. A qualquer momento poderíamos liderar 150 homens para a guerra, todos bem armados, e em um mês poderíamos inchar essa força até mais que de 400 guerreiros, de modo que qualquer homem que apoiássemos seria rei e grato a nós. Pelo menos pensávamos. E então os vi. 3 navios. Em minha lembrança, eles deslizaram para fora de uma cortina de névoa e talvez até tivessem sido assim, mas a memória é uma coisa falha e minhas outras imagens daquele dia são de um céu limpo e sem nuvens, de modo que talvez não existisse névoa. Mas me parece que no momento o mar estava vazio e no outro havia 3 navios vindo do sul. Coisas lindas. Pareciam repousar sem peso no oceano, e quando seus remos penetravam nas ondas, eles deslizavam sobre a água. As proas e as popas se enrolavam altas e eram encimadas por feras douradas
serpentes e dragões. E me pareceu que naquele distante dia de verão, os 3 barcos dançavam na água, impelidos pelo subir e descer das asas de prata de suas fileiras de remos. O sol faiscava nas pás molhadas, fagulhas de luz. Então os remos mergulhavam, eram puxados e os barcos com cabeça de fera empinavam e eu olhava em transe. Os cagalhões do diabo, resmungou meu pai. Ele não era um cristão muito bom, mas naquele momento ficou com medo suficiente para fazer o sinal da cruz. E que o diabo os engula, disse meu tio. Seu nome era Elfric. Era um homem magro, astucioso, sombrio e cheio de segredos. Os 3 barcos estavam remando para o norte, com as velas quadradas enroladas nas vergas compridas, mas quando viramos de novo em direção ao sul, para galopar pela areia na direção de casa, de modo que as crinas dos cavalos nos golpeavam como os borrifos lançados pelos ventos e os falcões encapuzados pisavam em alarme, os navios viraram conosco, onde o penhasco havia desmoronado, deixando uma rampa de terra partida, entramos para o interior, os cavalos vencendo a encosta, e de lá galopamos pelo caminho costeiro em direção à nossa fortaleza. Para Bebamburg. Beba fora uma rainha de nossa terra havia muitos anos, e tinha dado seu nome à minha casa, que é o lugar mais querido de todo o mundo. A fortaleza fica numa rocha elevada que se desenrola na direção do mar. As ondas batem no lado leste e se despedaçam brancas no ponto norte da rocha, e uma laguna rasa ondula pelo lado oeste, entre a fortaleza e a terra. Para chegar a Bebamburg, é preciso pegar a estrada para o sul, uma longa tira de rocha e areia guardada por uma grande torre de madeira. O portão de baixo, construído em cima de uma parede de terra. Passamos trovejando pelo arco da torre, os cavalos brancos de suor. Passamos pelos depósitos de grãos, pela oficina do ferreiro, pelos abrigos dos falcões e os estábulos, todos construções de madeira bem cobertas com palha de cevada, e em seguida subimos o caminho interno até o portão de cima, que protegia o pico da rocha rodeado por uma paliçada de madeira envolvendo o castelo do meu pai. Ali apeamos, deixando os escravos levarem nossos cavalos e falcões, e corremos até a paliçada do leste, de onde olhamos para o mar. Agora, os 3 navios estavam perto das ilhas onde vivem os papagaios do mar e o povo das focas dança no inverno. Ficamos olhando, e minha madrasta, alarmada pelo som de cascos, veio do castelo e se juntou a nós na paliçada. O diabo abriu as entranhas? Disse meu pai, recebendo-a. Que Deus e seus santos nos preservem, respondeu Rita, fazendo o sinal da cruz. Eu não conheci minha mãe de verdade, que foi a segunda mulher de meu pai, como a primeira morreu de parto. Então meu irmão e eu, que na verdade éramos meio-irmãos, não tínhamos mãe, mas eu pensava em Rita como minha mãe, e no geral ela era gentil comigo, na verdade, mais gentil do que o meu pai, que não gostava muito de crianças. Rita queria que eu fosse padre, dizendo que meu irmão mais velho herdaria as terras e iria se tornar guerreiro para protegê-las, de modo que eu deveria encontrar outro caminho na vida. Ela dera 2 filhos e uma filha ao meu pai, mas nenhum vivera mais do que 1 ano.